Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. A Igreja celebra neste domingo a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, ou em italiano, San Giovanni Laterano. Essa igreja foi construída no século IV, portanto é uma basílica muito antiga, né? E por muitos séculos foi a sede universal da Igreja Católica, até o século XVI, quando foi construída a atual Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Então, essa basílica serviu como igreja-mãe, sinal de unidade da Igreja de Roma com todas as igrejas pelo mundo afora. E por isso, então, que as leituras desse domingo, né, refletem em torno do templo, do santuário do Senhor. A primeira leitura é tirada do capítulo 47 do profeta Ezequiel. É importante situar, Ezequiel é um jovem sacerdote que foi exilado para a Babilônia. Portanto, ele estava em Jerusalém, atuava no templo em Jerusalém, de repente veio a Babilônia e levou a primeira leva para o exílio. E ele foi, então, para o exílio, viu o templo do Senhor sendo profanado. Ele vai e permanece na Babilônia, onde ele é o profeta da esperança para o povo que estava exilado. Depois ele recebe a notícia que a Babilônia veio mais uma vez e destruiu toda a cidade, inclusive todo o templo. E agora o profeta então sonha e alimenta a esperança de que o povo vai voltar novamente para a terra. E voltando para a terra, né, irão reconstruir, né, novamente o templo. Mas Ezequiel sonha com um templo diferente daquele que ele viu antes. No templo sai um rio imenso de água, e esse rio é cheio de vida, tem peixes, ao seu redor tem plantas frutíferas que ajudam a servir como alimento, ajudam também a curar as feridas do seu povo. É esse o sonho de Ezequiel, né, pensando no retorno do povo, né, novamente à Terra Santa, e ao mesmo tempo ter um lugar de culto, o santuário, onde o povo possa, de fato, né, se encontrar com seu Deus. A segunda leitura é tirada da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9, 11, depois 16 a 17. E o apóstolo Paulo fala para o povo, né? Vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus. Portanto, a igreja, as comunidades que nascem, são agora, sim, o novo campo por onde a palavra de Deus se manifesta. Paulo ainda diz, vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. Portanto, o povo de Deus é o novo santuário. E o santuário de Deus é santo, né? E vós sois este santuário. Portanto, a igreja, enquanto povo de Deus que caminha pelas estradas do mundo, é esse santuário vivo, onde Deus se manifesta presente, onde Deus está presente junto com seu povo. Deus caminha com seu povo como caminhou no Antigo Testamento, assim como Jesus também esteve presente junto com a vida do povo, lá onde o povo trabalhava, morava, enfim, onde está o povo de Deus, aí também está a igreja. O evangelho de hoje, então, é de João, capítulo 2, versículo 13 a 22. E João narra que Jesus, né, depois de ter feito o primeiro sinal, que é as bodas de Caná, Jesus vai para Jerusalém na festa dos judeus. E nessa festa, Jesus, né, vai ao templo, né, vai em busca da casa de Deus como um local de oração.
E, no entanto, não é isso que Jesus encontra. Não encontra um local de oração, mas encontra vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e cambistas que exploram o povo que estão aí sentados, né? Essa visão que Jesus tem faz com que Jesus fique indignado diante disso. Porque a casa de Deus, o santuário de Deus, não é uma casa de comércio, mas é onde o povo deve se abastecer, deve celebrar ao seu Deus. É claro que a gente se pergunta por que havia esses bois, ovelhas e pombas. Na verdade, no livro do Levítico, capítulo 1 a 7, se estabelece que o povo deve agradar ao seu Deus oferecendo holocaustos e sacrifícios de animais. Mas devia ser uma coisa bem simples, que agrade ao seu Deus. E, no entanto, né, as autoridades do templo de Jerusalém tornaram esses sacrifícios e o holocausto uma maneira de fazer um comércio. E diziam, os animais que o povo traz de fora, que são criados por eles, são impuros, e, portanto, não podem mais entrar no templo. E aí eles criavam os próprios animais e os vendiam ao povo. Somente que, primeiro, já haviam os cambistas que exploravam no momento de fazer o câmbio. E, segundo, depois, então, o preço era aviltante. Portanto, os pobres já não poderiam mais oferecer seus sacrifícios para poder agradar a Deus. Então, é essa indignação que Jesus sente, e por isso, então, Jesus faz um chicote de corda, expulsa todos do templo, junto com ovelhas, boi, e espalha, né, as moedas, derruba as mesas dos cambistas, né, e Jesus se dirige a um grupo, aqueles que vendiam pombas, porque as pombas eram a oferta dos pobres, era a oferta, e justamente era ali que havia maior exploração. E Jesus diz, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Portanto, Jesus ensina, com essa purificação que faz do templo, que o templo, o santuário, deve ser uma casa de respeito, é uma casa do encontro com Deus. Deus tem prazer de ser visitado, de ser encontrado, mas não tem o prazer de servir como moeda de troca, como comércio. Então, os discípulos, vendo o que Jesus faz, falam uma coisa importante: o zelo por tua causa me consumirá. De fato, Jesus tem zelo pela Terra Santa, estava sendo ocupada pelos romanos, e Jesus tem zelo pela casa de Deus, que estava sendo vilipendiada, maltratada, né, por aqueles que dirigiam o templo, que deveriam ser justamente as autoridades que deveriam zelar pelo templo de Deus, pelo santuário. Então, Jesus ainda responde a pergunta qual é o sinal que faz, e Jesus diz, destruir esse templo, porque ele não serve mais para nada, não é mais o lugar de encontro com Deus. Né? E em 3 dias eu levantarei. E aí eles se perguntam, né, 46 anos foram precisos para a construção desse templo e tu o levantarás em 3 dias. Na verdade, esse segundo templo foi construído quando o povo voltou do exílio da Babilônia. E quem fez essa grande reforma, né, que os discípulos se referem aqui, né, que foram 42 anos, foi a reforma que Herodes, o Grande, começou e depois foi terminado. Portanto, o templo havia sido embelezado, ficou algo bonito, né? No entanto, era bonito por fora, mas por dentro era um covil de ladrões. Então, isso que gera a indignação de Jesus, mas também nos reflete para nós hoje também. Né? Hoje, nós também devemos cuidar dos nossos templos, dos santuários. Os santuários de Deus não podem ser lugar de comércio. Os santuários devem ser o lugar que favoreçam que o povo celebre a sua vida, suas dores, seus sofrimentos, que apresentem diante de Deus a sua vida. E deve ser o lugar onde o povo também
encontre respostas para as suas dúvidas, celebre a sua fé. Portanto, os santuários nossos hoje devem também ter a dignidade. E, ao mesmo tempo, nós devemos lembrar da segunda leitura também, né, que Paulo diz também que nós, a igreja também não é somente santuários físicos. A igreja é, sim, também povo de Deus, constituída de pessoas. Cada um de nós é um tijolo nessa construção importante que é a igreja de Deus. E por isso nós também temos responsabilidade, né, para que essa igreja seja pura, que não seja um lugar de comércio, como hoje tantas igrejas são lugar de exploração ainda até hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse evangelho, nesse dia, enquanto nós celebramos a igreja, né, de São João do Latrão, em Roma, né, é importante isso, né, que a igreja nossa tem esse ponto de unidade, esse ponto onde todas as demais igrejas pequenas, espalhadas pelo mundo afora, né, elas têm o seu ponto de unidade e de união, né, junto com o nosso querido Papa atualmente, né, o Papa Leão XIV, que governa toda a igreja. Que bom que nós temos, então, uma basílica, que nós temos um centro, né, e ao redor disso que nós manifestemos e celebremos, então, a nossa fé. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.